dia! Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Hoje, terça-feira, 3 de novembro de 2020. E aí, como foi o feriado de vocês, né? Deu para descansar bastante, né, meus amores? Deu para descansar, colocar as atividades em dia. Então, espero que vocês estejam com toda a energia para nós iniciarmos a nossa semana a todo vapor. E hoje, na nossa aula de matemática, nós vamos dar continuidade, né, às figuras geométricas. Neste capítulo, nós estudamos algumas regiões planas e seu contorno. Nós vimos também que algumas características dessas figuras, elas apresentam quantidade de lado e quantidade de vértices, né? Nós estudamos as figuras geométricas, nós estamos estudando neste capítulo. E agora nós vamos estudar na página 100, nós vamos falar sobre retas. Observando essa imagem, né? Observando nessa imagem. No trânsito, nós podemos identificar algumas sinalizações que nos dão ideias de reta, né? Aqui é o quê? Dá uma ideia de reta. E aqui no trânsito, né? No trânsito, nós podemos identificar as sinalizações que dão ideias de retas. Exemplo, as faixas das rodovias, por exemplo, aqui, ó, as faixas das rodovias são alguns exemplos e sinalizam as condições de o quê? De ultrapassagem de carro, né, que podem ser respeitados pelos motoristas para evitar o quê? Acidentes, né? Essa ultrapassagem de carro, ela deve ser respeitada, né, pelos motoristas para evitar acidente. Vejamos a seguir aqui as retas, ó. Prestem bastante atenção nessas setas e nessa reta. Aqui é uma ultrapassagem permitida para os dois lados. Tanto os carros podem passar pelo lado direito como pelo lado esquerdo. Aqui é uma ultrapassagem permitida para os dois lados. Outro exemplo aqui nessa reta. Aqui é uma ultrapassagem proibida para os dois lados. Então, não pode nenhum ultrapassar. Ultrapassagem permitida somente para um sentido, ó. Tá vendo? Que são esses pontinhos tracejados. Essas faixas tracejadas, elas são linhas com espaçamentos que permitem a ultrapassagem, ó. Esses pontos tracejados, elas permitem a ultrapassagem. Por exemplo, nessa imagem aqui, ó. Aqui é uma ultrapassagem proibida para os dois sentidos, ó. Tanto para o lado direito como para o lado esquerdo. Faixa simples, aqui é uma faixa contínua simples ou dupla, né? Essa faixa contínua simples ou duplas são faixas que apresentam linhas contínuas que proíbem o quê? A ultrapassagem. Aqui elas proíbem, nessa faixa aqui está indicando que é proibido a ultrapassagem de veículos. E nessas sinalizações, nós podemos observar algumas linhas, né? Nós podemos observar as linhas, não é verdade? Ao prolongar faixa contínua simples nos dois sentidos, infinitamente, teremos a ideia de quê? De uma reta. Essas faixas aqui nos dão ideia de quê? De reta. São retas contínuas, né? São retas, elas nos dão ideia de reta, né? E essas retas, elas podem ser representadas ou nomeadas por letras do alfabeto. Pode ser letras minúsculas ou pode ser letras maiúsculas. Vamos ver o exemplo. Renato representou uma reta R na cor preta. Ó. Ele representou uma reta R na cor preta. Ó. Ele nomeou essa reta com uma letra do alfabeto, R, na cor preta, em um programa de computador. Depois, ele copiou esta reta e colou um outro lado da tela, representação, e a nomeou a reta, essa outra reta, de reta S. Observe, ó. Renato, ele fez uma reta, ele nomeou uma reta, ele fez na tela de um computador uma reta R, ele nomeou reta R. Na outra tela do computador, Renato nomeou, ele copiou uma reta e nomeou reta S. Ó. Ficou uma reta R e uma reta S.
As retas representadas por Renato, elas não se cruzam, ou seja, não tem pontos em comum. Elas não têm ponto em comum. Quando isso ocorre, dizemos que elas são paralelas. Quando as retas elas não se cruzam, elas não têm um ponto em comum. Então, nós chamamos elas de retas paralelas. E agora, meus amores, nós vamos dar continuidade a figuras congruentes. O que são, tias, figuras congruentes? Vamos aprender um pouco mais. Observem essas figuras, ó. Figuras congruentes. Figuras congruentes são figuras quando as duas figuras têm o mesmo formato, o mesmo tamanho. Elas são chamadas de figuras congruentes. Quando elas têm o mesmo formato e o mesmo tamanho, elas são o quê? Figuras congruentes. Vejamos essas imagens. Em uma tarefa da escola, Bianca recortou algumas peças coloridas e está encaixando essas peças sobre as figuras impressas em uma folha, ó. Tá vendo? Ela fez a tarefa da escola, Bianca, ela recortou alguma dessas peças coloridas e está encaixando essas peças sobre as figuras o quê? Impressas. Cada pedaço foi construído para que fosse encaixado perfeitamente sobre cada uma das figuras da folha. Observe que Bianca já encaixou a peça vermelha. Que coincidiu exatamente com a figura impressa na folha. Em cada uma das figuras impressas da folha, escreva a cor das peças que ainda falta se encaixar. Quais são as peças que faltam se encaixar? A azul e a verde. Então, o que são figuras congruentes? Quando as duas figuras elas têm o mesmo tamanho. Quais são as figuras aqui que têm o mesmo tamanho, o mesmo formato? Quais são as figuras que têm o mesmo tamanho aqui e o mesmo formato? Vocês podem me identificar? Vê se vocês conseguem identificar as figuras que têm o mesmo tamanho e o mesmo formato. Então, figuras congruentes são quando duas figuras têm o mesmo formato, o mesmo tamanho. Quando as figuras têm o mesmo formato, o mesmo tamanho, elas são figuras congruentes. Vamos aprender mais um pouco. As figuras geométricas planas possuem apenas largura e comprimento. Elas são bidimensionais, apresentam duas dimensões. As figuras planas são classificadas basicamente em círculos e polígonos. Os círculos são figuras formadas por uma circunferência. Observe essas imagens. Agora vamos observar o contorno delas. Todas elas formam um círculo. Já os polígonos são figuras geométricas planas, cujo contorno é fechado por segmentos de reta e são classificados de acordo com o número de lados. Tri significa 3. Triângulo possui 3 lados e 3 ângulos. 1, 2, 3. Observe essas imagens. Todas elas possuem um contorno de um triângulo. Quadri significa 4. Látero, lado. São figuras com 4 lados, como o trapézio, o quadrado, o paralelogramo, o losango e o retângulo. Agora vamos aprender sobre figuras congruentes. Duas figuras são congruentes se elas possuírem a mesma forma e tamanho. Observe essas duas figuras, são 2 pentágonos.
Possuem 5 lados e, com o auxílio de uma régua, eu medi seus lados. E observamos que todos os lados são iguais. Podemos até sobrepor uma imagem à outra. Muito bem. Muito bem, né, meus amores? Então, figuras congruentes são o quê? São as figuras que têm o quê? Tem o mesmo tamanho, o mesmo formato. Quando duas figuras elas têm o mesmo formato e o mesmo tamanho, dizemos que elas são congruentes. E vocês identificaram lá lá nas imagens quais são das figuras, na imagem das figuras congruentes, quais são as figuras que são congruentes? Identificaram, né? Que são o quê? A parte, que são esse triângulo, né? Que eles têm o quê? Eles têm 3 lados. Então, meus amores, fiquem com Deus, né? E até a nossa próxima aula.